Então fica aqui comigo que hoje eu vou te dar chaves importantíssimas para você que quer ter aumentada a sua capacidade de realização simplesmente por uma conexão que você tem, que você pode ter com uma energia, com uma informação, com um arquétipo, com um campo de consciência relacionado com a sua figura paterna, com o masculino que vem da sua família. Vou até colocar aqui o tema. Quem está chegando aí vai dizendo boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. E o tema é como curar a ausência ou talvez a dor diante da figura paterna. Deixa aí. Fixar comentário. Maravilha. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Jusilene, Tatiana, auxiliadora, muito boa noite. Iniciamos hoje a nossa live com alguns minutinhos de atraso por problemas técnicos que foram bravamente resolvidos. Mas é o seguinte, você imagina como era a humanidade 5 gerações atrás? Vamos colocar aí 400 anos. Agora você imagina como era a humanidade 10 gerações atrás. Imagina como a humanidade progredia 20, 30, 40 gerações atrás. 10 mil anos atrás. Como a humanidade se relacionava dentro dos grupos e dentro das famílias. Obviamente, em uma busca e luta por sobrevivência. E dentro dessa sobrevivência, dessa necessidade de sobrevivência, os papéis dentro de um sistema familiar ou dentro de uma comunidade, dentro de uma tribo, precisavam ser bem definidos, descritos e desempenhados para que aquela comunidade, para que aquela família progredisse. Então, muito rápido ficou definido dentro das tribos humanas quem era o melhor corredor, quem é o melhor para correr. Ah, é aquele fulano. Aquele fulano é melhor para correr. Então, quando for caçar e for caçar um bicho veloz, ele vai correr atrás do bicho. E os outros que não correm tanto, quando o bicho estiver morto, esses outros vão cortar os pedaços dos bichos, vão processar as peles dos bichos junto com as mulheres, vão ajudar a fazer a comida junto com as mulheres. E aí perceberam que tinha uma outra pessoa que era boa para trabalhar com couro. Então, rapidamente, aquela tribo colocou aquela pessoa para desempenhar essa atividade de manusear o couro. Então, os papéis dentro de uma tribo foram sendo bem definidos. E, primariamente, o papel dentro da família ficou sendo bem definido, aonde existia clareza diante da figura paterna e da figura materna. Por que meu comentário sumiu? Eu tinha fixado ele. Com o tema.
Então, dentro dessa distribuição de funções, ficou claro que o homem dentro da família, principalmente o homem adulto, no caso, a figura paterna, era o mais forte. Era, de um modo geral, por conta disso, mais corajoso. Por conta disso, ele tinha funções de maior coragem. Liga não, gente, que eu tô apanhando um pouquinho desse celular aqui, que é um celular que não é o que eu uso para fazer live geralmente. Então, a figura paterna passou a desempenhar um papel de decisões difíceis, de enfrentamento de situações poderosas, perigosas, aliás. Ou seja, a manifestação de maior poder, como eram as situações de guerras entre as tribos, como era a situação da própria caça, como era a situação de pegar a produção de um seio doméstico, de plantas cultivadas, de alimentos coletados na natureza, ou de manufaturados, de utensílios produzidos. Esses homens tinham a função de ir ao mundo lá fora, nas pequenas comunidades que se juntavam exatamente para fazer o escambo e depois, com a invenção do dinheiro, o comércio. Então, era também a figura paterna do homem, do masculino, que ia lá levar ao mundo lá fora o que a família produzia. Glace, boa noite, querida. Tudo bem? Então, a figura masculina, de geração em geração, veio tendo essa função de realizar uma tarefa que exigia dele, do homem, mais coragem, mais enfrentamento, mais força, correr mais riscos. E por um outro lado, para a mulher dentro da família, foram delegadas, foram atribuídas tarefas não menos importantes, tão importantes quanto, porém tarefas diferentes, relacionadas com a habilidade feminina, de habilidade de pinça fina, de toque fino, a habilidade de cuidar dos filhos, a habilidade de cozinhar, a habilidade da sensibilidade de cuidar das suas crianças, porque o homem é um ser mais bruto e uma criança é um ser mais delicado. E a mulher, na habilidade da delicadeza, ela foi tendo essa função dentro do seio doméstico. E aí você imagina, centenas de gerações, isso se repetindo. E, durante essas centenas de gerações, milhares de gerações, aquele seio doméstico, aquele grupamento humano um pouco maior talvez, como uma tribo, ele passava a dar certo quando cada um ali dentro cumpria com a sua função. Então, o que funciona melhor, o que é mais funcional, é quando cada um está no seu lugar. E no seu lugar, cada um desempenha aquela tarefa
que é mais apropriada para o bem comum do grupo. E criou-se daí o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. Então, quando você se conecta com o seu sistema familiar através dos seus pais, olhando para sua mãe, você estará sempre conectada com as mulheres do seu sistema familiar. E olhando para o seu pai, você estará conectada com os homens do seu sistema familiar, com a linhagem masculina do seu sistema familiar. E, não sei se vocês repararam, mas os animais têm instintos. Então os animais conhecem os padrões que precisam seguir durante as estações do ano para não morrerem congelados no inverno rigoroso de alguns locais. Os animais conhecem os padrões de migração anual para lagoas específicas, onde alimentos específicos são encontrados para toda aquela espécie. É verdade? Oh, meu Deus. Pronto. Vocês estão conseguindo me escutar bem, gente? Sim? Estão conseguindo me escutar bem? Por favor, me deem um feedback. Rosângela Lins. Talvez seja no seu aparelho, amiga. Mas, por favor, quem está aqui conosco, me dê um feedback. O som está ok? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Maravilha. Que bom. Se tiver algum problema, travar, som, vocês me avisam, por favor. Então, se você for parar para perceber, os cães têm funções específicas dependendo da raça. E o que é a raça? A raça é o clã familiar daquele cachorro. Então tem um cachorrinho hoje em dia que ele parece um bichinho de pelúcia. O Spitz, né? E ele quase não solta pelo. Ele é super educado. Ele ama colo. Por quê? Porque as últimas gerações daquela raça foram selecionadas com os que tinham esse comportamento. Mas tem uma outra raça, o americano, por exemplo, que é uma raça de caça, onde nas várias gerações anteriores, os cães foram selecionados e principalmente aqueles que caçavam melhor. E tem outros cães que são de guarda. Naquele clã familiar, é aqueles que correm atrás de pessoas desconhecidas e defendem um território. Tem outros cães pastores, tá? Ah, doutor, de onde você quer chegar? O tema é curar a ausência paterna. Então fica aqui comigo, esteja presente, dispostos e disponíveis a fazer o que tem que ser feito. Porque eu inicio sempre esse conteúdo tentando fazer alguma coisa pelos céticos, que sofrem o pão que o diabo amassou, batendo o pé no chão, numa birra desgramenta, sem querer dar lugar ao seu pai, à sua mãe, à sua origem, sem querer assumir a sua própria identidade. Então, eu estou trazendo uma volta extremamente racional para que você consiga perceber que o que a gente traz aqui tem toda uma base técnica, toda uma base fenomenológica, toda uma base psicológica, morfogenética, e que não é simplesmente uma sugestão ética ou moral que você se cure das violências e das ausências do seu pai. Então, por isso que eu estou dando toda essa volta
nas heranças familiares, para você conseguir perceber que nas múltiplas gerações anteriores, os homens do seu clã familiar desempenharam papéis de importância, de manifestação, de coragem, de enfrentamento, de trabalho ao serviço do mundo lá fora, o que é diferente de um trabalho doméstico. E quando você se desconecta da figura paterna, através da raiva, através da pena, do medo, através da vergonha daquilo que eles viveram, você perde essas habilidades passadas pelos homens de geração em geração. Ah, doutor Jim, mas eu sou mulher. Também as mulheres vão conseguir ter essas habilidades masculinas que foram passadas de geração em geração através da canalização dessa informação que vem dos seus antepassados. Informação essa que vem através do inconsciente coletivo, ou chamado pela biologia, que é o que transmite os instintos nos animais, de campo morfogenético. E assim como você recebe do seu pai as habilidades de coragem, de enfrentamento, de decisões difíceis, você também as rejeita quando rejeita o seu pai. Quando traz no seu coração, sem falar disso todo dia, ou até sem lembrar disso todo dia, a imagem do seu pai indo embora, deixando a sua mãe. E talvez vocês, junto com a sua mãe, passando necessidade, passando dificuldades. Sem lembrar disso no seu dia a dia, você percebe que quando você trouxe a sua nota da escola para o seu pai, quando você trouxe para sua mãe, ela, na sensibilidade feminina, talvez tenha te elogiado. Que bonitinho. Mas o seu pai não. O seu pai estava talvez tão focado na proteção do lar, na subsistência, no sustento, ou talvez estivesse ausente, mas ele não conseguiu concentrar e não te disse muito bem em relação à sua prova. Só que isso traz um sentimento de autorreprovação, que na sua vida adulta te faz se sentir incapaz. Quem se identifica com esse tipo de situação? Porque agora nós vamos abrir para a participação de vocês, e eu quero que você realize essa participação de coração aberto, com vontade, com sinceridade. Não é porque eu estou falando, e a Bíblia fala também, que é necessário honrar pai e mãe, que você vai dizer, não, doutor Dinho, não foi nada não. Ah, não, meu pai me abandonou, mas eu não tenho problema com isso. Não. Aqui é hora de você reconhecer que o sentimento existe. O que, diante da sua figura paterna, mais te doeu na sua vida? Coloca aí nos comentários. É importante que você reconheça isso. Eu sou Eleimar. Tive uma infância muito difícil. Como o tema hoje, Eleimar, é pai, é figura paterna, como seu pai tornou a sua infância difícil? Ou não foi seu pai? Mas a pergunta é, o que mais te magoa na história de vida do seu pai? O que mais você gostaria que fosse diferente? Como você sente algo que aconteceu, alguma violência, talvez um trauma, mas talvez algo que te tenha pena.
Muitas pessoas eu trato através das sessões de liberação emocional e até nas consultas médicas, que eu identifico que está extremamente emaranhado com sofrimentos porque tem pena do pai. Coitado do meu pai, Dr. Jim. Ele morreu de infarto há 5 anos atrás. E depois disso, eu nunca mais fiquei bem. A Karina está trazendo falta de apoio. A Helenice, meu pai sempre foi muito rude, situação financeira também. Então, Dr. Cláudio, eu não fui criado com ele. Quando encontro com ele, e como se encontrar com uma pessoa... Peraí. Com uma pessoa estranha. Auxiliadora. Meu pai nos abandonou e não ajudou. Sim, auxiliadora. Coloca aí nos comentários. Porque a ideia desse conteúdo de hoje é que você reconheça que sim. Julaika Correia, boa noite, Dr. Jim, boa noite, pessoal. Julaika, nossa aluna do método ALV, seja bem-vinda, minha querida. A Eleimar, eu me espelhava nele e me tornei viril. Então, isso é até um outro aspecto que eu posso explicar em mais detalhes, que é o seguinte: na formação da personalidade humana, você primeiro tem uma grande conexão com a sua mãe, ok? Nessa grande conexão da sua mãe, com a sua mãe, que veio, obviamente, que você esteve dentro do útero dela. E dessa forma, nessa conexão com a sua mãe, você fica ali até os 5, 6 anos aproximadamente. Que é quando você já começa com um pouco de habilidade física, principalmente de andar. E aí você começa a andar atrás do seu pai. E isso, veja bem, é um processo que vem acontecendo de geração em geração há milênios. Então você sai da esfera de influência da sua mãe, sendo você menina ou sendo você menino, e vai para a esfera de influência do seu pai. E é onde ele te leva, te carrega para conhecer o mundo lá fora. Onde ele te traz experiências mais desafiadoras. Aonde leva o menino para caçar, né? Onde leva o menino para jogar futebol, onde leva a menina consigo também para colher frutas, para subir em árvore, para andar de bicicleta. E lá na adolescência, 13, 14 anos, a menina tem que fazer uma volta para a esfera de influência da mãe. Só que essa menina, às vezes, acha a mãe, a própria mãe, uma porcaria. Acha que a mãe não presta para nada. Acha que ela é muito melhor para o pai do que a mãe. E aí ela não volta para a esfera de influência da mãe e não aprende a ser mulher. E muitas vezes se torna viril. Muitas vezes se torna masculinizada. Aí é uma mulher que tem coragem, sabe enfrentar o mundo lá fora, ou seja, geralmente tem sucesso profissional e financeiro, mas é uma mulher que não consegue parar em um relacionamento. Por quê? Porque quando está ao lado de um homem viril, ela entra em competição por poder com esse homem. Então, nessa virilidade, nessa masculinidade, ela acaba perdendo esse homem, não conseguindo ficar no relacionamento. Ou, por um outro lado, nessa virilidade, ela se envolve com um homem mais feminino.
um homem sem pulso, sem perfil de liderança, de enfrentamento. Homem esse que na infância não foi para a esfera de influência do pai. Chegou 5, 6 anos, não tinha o pai dentro de casa. Ou tinha um pai dentro de casa, mas que esse filho, essa criança, rejeitou, fazendo uma clara preferência pela mãe. Meu pai é um porcaria, minha mãe é uma santa. E aí ele não vai para a esfera de influência do pai e não aprende a ser homem. Então ele vive na esfera de influência da mãe, obedecendo a mãe, e quando envolve com a mulher, vai escolher uma mulher masculinizada, que manda como a mãe. Só que essa mulher, por mais que ela seja viril, ela cansa de comandar. Ela cansa de não ter um homem com uma voz mais ativa, um homem que vai, trabalha, enfrenta o mundo lá fora. Essa mulher cansa de muitas vezes ter que sustentar a casa, ok? Então, esse tomar da figura paterna é necessário para os homens aprenderem a ser homens, aprenderem a trabalhar. Então, Dani Silva, meu pai se separou, eu tinha 11 anos, e ele só dava pensão, nada de amor, carinho. Me senti abandonada. Hoje não consigo ser tão próxima dele. É o seguinte, Dani, com frequência os homens de muitas famílias carregam pesos gigantescos. Situações de violência graves, situações de abuso, aos quais esses homens se sentem vinculados. E com frequência, esses homens, por um amor mais desapegado, por um amor mais protetor, para proteger os filhos, ele os abandona. Eu já vi acontecer com mulher também, que abandonou o filho para adoção. Um cliente meu que veio para sessão de liberação emocional e ele tinha sido abandonado logo ao nascimento. E a mãe simplesmente não quis cuidar dele e deu ele, né? Ele está hoje com uns 35 anos aproximadamente e naquela época tinha, né, essa questão, não quero, acho alguém para eu dar essa criança. E ele tinha a maior mágoa dessa mãe. Porém, quando a gente abriu aquela constelação com bonecos, aquela representação com os bonequinhos, que representam componentes do sistema familiar, e especialmente quando eu induzi ele num processo de expansão da consciência, que ele e eu junto pudemos acessar a história do sistema familiar, ficou ali muito claro, muito clara, histórias de infanticídio na família dele. E inclusive de uma irmã anterior, que essa mãe, por não querer criar, em um surto psicótico, matou a criança. E é claro que lá dentro do coração dessa mãe, ela sabia que ela não dava conta de cuidar. Ela sabia que outra pessoa cuidaria muito melhor que ela. E muitas vezes o pai faz isso também. Ele some, ele abandona, por carregar consigo impulsos violentos que, caso contrário, caso ele tivesse ficado com essa família, ele teria
se entregado, ele teria se deixado conduzir para a violência. E é exatamente isso que acontece com o tipo do amor que os pais praticam. Os pais praticam um amor mais desapegado. Perceba, a mãe, na função dela, ela pega desde o bebezinho delicadinho, precisa de amor, precisa de bilu-bilu mesmo, precisa de que esteja ali servindo aquela criança com o peito, com a comida, com a sopinha, limpa cocô, limpa xixi, protege, não deixa sair engatinhando para qualquer lado, não deixa às vezes muito no chão se tiver sujo, se tiver com os bichinhos, tiver com formiga. O pai não. Na função paterna, enquanto a mãe está cuidando da criança, ele estava lá fora fazendo coleta. Estou falando de milhares de gerações. Ele estava lá fora trabalhando. Ele estava lá fora. Se a gente olhar 2, 3 gerações atrás, o trabalho era predominantemente masculino. Ah, doutor Jim, mas isso mudou. Hoje em dia as mulheres trabalham tanto quanto os homens. Ok, sim. E até para as mulheres terem capacidade de trabalhar e servir o mundo lá fora, elas precisam ter no seu coração a figura paterna, para ter sucesso nesse enfrentamento do mundo lá fora. Então, a mãe, a mulher, precisou sempre dar um cuidado mais super protetor. Por quê? Porque cuidou da criança pequena. Porém, na hora que a criança já está lá com seus 5, 6, 7 anos, ela precisa aprender independência. É onde o pai toma conta, ensinando uma independência, ensinando uma... O pai tem o que nós chamamos de ausência ativa. Então, é totalmente diferente você ver uma mãe ensinar uma criança a andar de bicicleta e um pai ensinar uma criança a andar de bicicleta. Então, uma mãe vai ficar segurando no guidão da bicicleta, vai ficar segurando, vai pôr rodinha em todos os lugares da bicicleta, vai pôr capacete, vai pôr cotoveleira, joelheira, vai... Para quê? Porque ela vê a criança ainda como um bebê. O pai geralmente não. O pai sabe da importância que a queda dessa criança no aprendizado de andar de bicicleta vai ter. E não é só para o andar de bicicleta, é para a vida. Então esse pai arranca as rodinhas de suporte da bicicleta, coloca a criança em cima, vai correndo do ladinho ali um pouco e solta. E solta. E aquela criança vai ter que pedalar. A Ju tá falando aí, ó, que a gente estava justamente andando de bicicleta e a Luna subiu na bicicleta da irmã, que é mais alta, uma bicicleta mais alta, e ela foi pedalando e eu soltei ela. E aí a Luna apavorou, mãe, pedalando, só que a bicicleta era alta, ela não dava o pé no chão, mas ela estava pedalando, conseguindo se equilibrar sobre a bicicleta. Aí a Ju correu atrás dela. Mas correu, eu nem aguentei correr tão forte que ela já estava pedalando. Aí a Ju foi correndo do lado da bicicleta e ela conseguiu ir andando. Entende? Então, quer dizer, para o pai é mais fácil ter essa habilidade dessa ausência ativa. É mais fácil ter essa habilidade de deixar sofrer as consequências e até os perigos. A mãe, no arquétipo feminino, ela quer proteger o máximo, porque ela vê como um bebê. O pai já vê como uma criança que tem que ir para a vida adulta. Então, ele se ausenta
para que os filhos sofram e aprendam com esse sofrimento. Então, certa vez apareceu, né, um pai com o seu filho de 20 e poucos anos, com um quadro de depressão, de ansiedade e também de superproteção. Esse filho estava com depressão, estava com ansiedade e não sabia o que ter de profissão da vida e não queria trabalhar, não queria estudar, só queria ficar o dia inteiro no videogame, dentro de casa. Na verdade, esse é um caso real de algo que está sendo muito comum, que é uma epidemia. E aí, esse pai estava lá, o seu pai com uns 45, 50 anos aproximadamente. Dr. Jim, eu não sei o que eu faço, Dr. Jim. Eu já fiz tudo para esses meninos. E tinha outros filhos indo no mesmo caminho também. Eu já fiz tudo, especialmente para esse menino. E ele não quer nada, né? Ele só piora na vida dele. Não tem ânimo para viver. E eu perguntei para ele assim, e como o seu pai agiria nessa situação? Aí ele já fechou a cara e falou assim, Dr. Jim, o meu pai não prestava não, Dr. Jim. Meu pai colocou eu para trabalhar com 7 anos de idade, Dr. Jim. Eu trabalhava era na roça. E depois eu tive que fazer isso, que fazer aquilo. Nunca me deu moleza nenhuma. Aí eu perguntei para ele, como está a sua vida? E ele falou assim, Dr. Jim, eu sou casado, né, com a minha esposa, eu dei certo com a minha esposa. Eu tenho uma empresa com 10 funcionários. Eu tenho minha casa própria. Eu fiz um curso superior. E aí eu perguntei para ele, quem foi melhor pai? O seu pai ou você? Quem formou um homem? O seu pai ou você? É aí que a ficha caiu. Aí que as pessoas percebem que a função paterna é diferente da função materna. E que até a ausência do pai teve o seu benefício, a sua vantagem, o seu aprendizado. As pessoas que tiveram o pai muito superprotetores não aprenderam habilidades importantíssimas na vida. Não tiveram que se virar tão cedo. E muitas vezes vão ter que aprender isso a duras custas, de muito sofrimento. Então, a curar a ausência do pai é mudar uma percepção, um juízo de valor negativo diante da figura paterna que o condena, que o julga. E a necessidade de fazer isso não é só por conta de receber essa capacidade de enfrentar o mundo lá fora e de ter sucesso profissional. Para vencer o mundo lá fora, você tem que ter o seu pai no seu coração. É porque toda vez que você faz um juízo de valor em relação ao seu pai e à sua mãe também, mas aqui a gente está falando da figura paterna, você aplica dentro de você uma autocondenação semelhante àquilo que você julga do seu pai.
julgou o papai bruto. É batata. Rapidinho você está agindo com brutalidade com seus filhos. Ou com sua esposa. Julgou o seu pai fracassado profissionalmente. É batata. Você fracassa profissionalmente. Julgou o papai como adúltero. É batata. Você trai. Ou é traída. Traído. Escolhendo a dedo um adúltero. Porque essas coisas que a gente julga no sistema familiar são situações que se manifestam no seu destino ou no seu próprio comportamento ou no comportamento do seu cônjuge ou no comportamento dos seus filhos. Um desses três. Às vezes, mais raro um pouco, na sua profissão. Você vai ter que lidar com pessoas assim. Entende? Julgou o seu pai desonesto e você só faz parceria com pessoa desonesta. Ou julgou o seu pai pela pena, né? Através da pena, que a pena é um julgamento. Julgou o seu pai burro para fazer negócio, que foi traído várias vezes, passaram-lhe para trás várias vezes, e aí você escolhe a dedo pessoas que vão te passar a perna em negócios. Então, a necessidade de tomar, de receber o pai como é, de agradecê-lo de forma incondicional, tem uma perspectiva mais ampla do que você imagina. Por quê? Existe uma outra associação inconsciente que aqui, agora, eu estou te ajudando a tornar consciente aquilo que era inconsciente, que é uma associação com a figura paterna e materna, ou seja, pais, com a vida. Então, quando você olha para o seu pai e para sua mãe, para um dos dois ou para ambos, e diz, é ruim, não presta, existe uma crença que no seu subconsciente começa a gerar vida, começa a gerar destino, que é a crença o seguinte: a vida não presta, a vida é ruim. E dessa forma, acreditando que a vida não presta, que a vida é ruim, você começa a gerar um destino proporcional. Um destino de uma vida ruim, uma vida que não presta. Então, quando você julga o seu pai, você está naturalmente, quanticamente, mentalmente, co-criando um destino de sofrimento e de fracasso. Porque a vida, a sua visão de vida, fica deturpada por um óculos escuro, sujo, da lente da sua visão do seu pai. Então, é necessário que você olhe para a sua figura paterna e abra o seu coração. Ó, a Julaica está trazendo aqui, ó, que era assim. Julaica é nossa aluna do método ALV. Você quer dar o seu testemunho, Julaica? Julaica Correia.
diretamente de Portugal. Você quer dar o seu testemunho? Quer trazer um pouquinho de como foi a sua experiência com o tomar, com o receber, com a cura da ausência paterna? Seu testemunho é lindo. Se você quiser, pede para entrar aqui na live, se você puder. Te peguei de surpresa, né? Então, vejamos aqui. A Patrícia está trazendo. Me imagino com o meu filho daqui a mais uns anos, pois o pai dele é ausente 100% da vida e venho lutando para que ele, mais tarde, perdoe o pai dele. Então, é o seguinte, se você luta para ele perdoar, se você luta para ele perdoar o pai, é porque você também considera que o pai dele é um péssimo pai. E aí já começou a bagunçar o meio de campo. Porque os filhos compram o peixe que a mãe vende. Como assim, doutor Jim? Os filhos pegam telepaticamente o julgamento da mãe, o juízo de valor que a mãe faz do pai. Por quê? Porque o vínculo maior é primeiro com a mãe. Então, se você tem o seu filho e quer o bem dele e o pai dele é ausente, trate no seu coração de valorizar esse homem como pai. Porque o seu filho é metade esse ser humano e a outra metade você. Então, você precisará encontrar no seu coração motivos para o seu filho admirar o próprio pai. Se você quer o bem do seu filho. Se você for egoísta e querer que ele fique dependendo de você como mãe a vida inteira, que ele não enfrente o mundo lá fora, aí você continua esculhambando o pai dele, achando que o pai dele é uma porcaria. Mas se você quiser o bem dele, você fale bem desse pai. Olha, tem pessoas que nem conheceram seus pais, o seu pai, a figura paterna. Às vezes o pai morreu quando a mãe estava gestante ou quando o filho era uma criança pequena. E essa mãe teve a habilidade de tornar esse pai presente. Nas datas importantes, na hora que o menino estava lá jogando um futebol, dessa mãe ir lá e falar: meu filho, se seu pai estivesse aqui, ele faria isso, isso e isso. Ele era assim, assim, assado. Com uma admiração sincera por esse homem. E essa criança cresce e forma um adulto extremamente capaz, sem nunca ter convivido com o próprio pai. Mas por quê? Acondicionou o pai dentro do coração. Honrou o próprio pai com a admiração, mesmo sem nunca tendo convivido. E por um outro lado, tem outros filhos que tiveram a vida inteira do pai paparicano e tem as mãos cheias de pedras para atacar no próprio pai. E cada pedra dessa que ele taca cai na própria cabeça, com fracassos em inúmeras áreas. E aí a Dani Silva pergunta: como limpar esses pensamentos e esses sentimentos? Eu vou explicar. Mas antes, deixa eu colocar a Julaica para dar o testemunho dela aqui.
Entrar ao vivo com Julaika. Eu pedi para entrar aí, Julaika, vê se dá certo. Porque é o seguinte, como fazer... Você está aí ainda, Julaika? Eu pedi para você entrar, não sei se você tá, se apareceu aí para você. Ediane Martins, minha mentora, está aqui conosco, seja bem-vinda, amiga. Conseguiu entrar, Julaika? Acho que não. Julaika não pôde participar. Seu perfil é restrito, Julaika? Às vezes pode ser por isso. Tenta me pedir para entrar. Ah, tá, agora vai. Aceitar. Entrar ao vivo. Então, é o seguinte. A sua mente cria a sua realidade através de imagens mentais. Então, você projeta ao seu destino imagens mentais, as quais você coloca muito sentimento, emoção. E as situações traumáticas do passado são situações que você coloca muita emoção diante de situações dolorosas. Ô Ju, pega o celular aqui para mim, o Calil tá ligando. E então a liberação emocional se dá quando você abre mão dos seus julgamentos, das suas dores, dos seus sofrimentos. Já falei com ele. Pede pra ela te convidar, acho que dá certo. Eu já tentei. Ô Julaika, tenta novamente, fazendo favor. Desculpa. Ah, ela tentou. Desculpa. Calil. Já mandou. Ah, já mandou pegar. Então, a liberação emocional é quando você se liberta da sua emoção negativa de dor, de sofrimento, de tristeza, de pena diante do seu pai. E para isso a gente criou a técnica da liberação emocional. E que, inclusive, tem uma aula gratuita disponível no link da minha bio. E essa aula gratuita, lá nesse link, é uma aula onde eu explico como que eu cheguei à técnica da liberação emocional e dentro da aula tem... A Julaika não pode participar, acho que é algum problema da configuração. Dentro da aula tem uma autoliberação conduzida muito top, que é o processo que se faz diante de um trauma. Lá tem um específico diante da figura materna, que todo mundo precisa fazer também. E lá nessa página, onde tem a aula gratuita, você vai clicar no botão Método ALV. Por quê?
Porque através dessa aula você vai conhecer o método ALV e tem a oportunidade ali de entrar para essa turma do método ALV, que é o, o curso onde eu ensino a autoliberação. Método ALV significa método autoliberação para a vida, onde você realmente se libera para ter uma vida mais abundante em todos os aspectos. Então, o objetivo de uma autoliberação, seja através do método autoliberação para a vida, olha a Rosângela trazendo aqui, ó, isso é o objetivo da liberação emocional. Rosângela Azinian. Eu era uma suicida em potencial e foi através de uma autoliberação por uma das lives, Dr. Jim, não penso mais em tirar minha vida. Obrigada. Que bom. Fico muito feliz por você. Conta comigo sempre. Então, seja através do método ALV, ou seja através das sessões de liberação emocional, e aonde eu conduzo você individualmente em uma sessão que eu realizo online, e nessa sessão eu te ajudo a olhar para o maior problema da sua vida, o maior trauma causador, e te conduzo nessa liberação. Lá no link da bio. Você tem essa aula gratuita para assistir do método ALV. Você tem lá um link que fala com a minha assessoria de atendimentos individuais para fazer a consulta médica psiquiátrica, né? A maioria de vocês sabem, eu sou médico psiquiatra. E você também pode fazer a sessão de liberação de traumas, de um modo geral, a liberação do seu maior problema, aquilo que mais te incomoda em sua vida. Aquilo que você já tentou resolver de várias formas e não conseguiu. Uma sessão, agenda, que eu te ajudo a destravar, a desbloquear. Profissão, finança, relacionamento, saúde física e principalmente, né, sintomas de depressão e de ansiedade. Esses são sentimentos adotados muito claros, tá bom? E também faço a liberação de traumas gestacionais, uma experiência poderosíssima. Para ter mais informações sobre isso, clica no botão agendamento do link da minha bio. Beleza, galera? Ó, espero que eu tenha contribuído com a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês. Vou terminar a live. Hoje, até ia fazer uma liberação aqui com todo mundo, mas eu estou sem o carregador desse celular, filha da mãe, e ele já deu mensagem que está para acabar aqui. Eu não vou querer acabar sem salvar a live, não. Vou salvar essa live para você que não viu o começo poder ver em um outro momento. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Link da bio se você quiser saber mais sobre o ALV. E se você quiser fazer uma autoliberação conduzida por mim, gratuita, lá no link da bio. Você atende online. Atendo online, sim. Se você atende online, se você atende individual. Atendo online, atendo individual, faço liberação emocional para o casal de questões de relacionamento e atendo presencial em Goiânia. Na verdade... Opa, em Fortaleza. É porque a última vez que eu atendi presencial foi em Goiânia, vocês acreditam? Depois eu mudei para São Paulo, passei um ano atendendo só online. Até 2, 3 semanas atrás, estava atendendo 100% online, e agora eu voltei a atender presencial. Hoje mesmo eu atendi o dia todo presencial. E confesso que eu gostei de voltar. É bom demais ter o calor humano. Mas atendo sim, online, ao mundo todo. Inclusive a técnica da liberação emocional, eu desenvolvi muito dentro da pandemia, pela necessidade de que ela fosse online. Então ela foi criada para ser online e ser super poderosa. Super poderosa. Tá bom? Mas tem que experimentar. Conta comigo. Beijão. Até mais. Tchau, tchau.